Ora, cá estamos nós. Mais uma semaninha. Yes! É verdade. E esta semana estreámos um novo programa que eu e o Gui gravámos. E Tan, até tan, ficou muito bom. tan. Até ficou para estreia, acho que ficou porreiro. Eu acho que sim, ficou surpreendentemente bom. Eu só me confundi 3 vezes, se não me engano. Portanto, sim, eu conto isso como uma vitória. Portanto, os links, excepcionalmente, para quem está no YouTube, os links estão aí em baixo, só para espreitarem o novo programa, que é sobre críticas, primeiras impressões, discussões de filmes, séries e outras coisas. Bom, pessoal, contem-me tudo o que é que andaram a ver, ou a ler, ou a jogar a semana passada, contem-me tudo. Olha, nós vimos um filme na Netflix que veio de uma recomendação da internet, tipo, perdida por aí. Eu acho que é um Netflix original, não é? Chegámos a essa conclusão. Drum. Trum. É um filme chamado Cargo, com o Martin Freeman. Estou a dizer bem, eu confundo sempre ele com outro ator. É o Michael Freeman. Sim, Pronto. o carga é carga em português. Ok, Em fixe. Portugal, vá. Pronto, é um filme de zombies com... é daqueles filmes de zombies em que os zombies não aparecem muito. É mais a trama entre as personagens, a relação entre as personagens. E basicamente a premissa é... temos um casal que tem uma bebezinha e basicamente isto é a informação que está no trailer, que já é um dado adquirido. Basicamente, tanto a mãe como o pai são mordidos e eles têm que encontrar um abrigo para a miúda. Precisam Ok. de alguém que fica a cuidar da bebê. Opa, e aquilo é muita, tipo, profundo, eu diria. Ok, mas porque é assim, é curioso tu falares desse filme, porque no fim de semana passado eu e a Ana estávamos a ver filmes para ver e esse era um desses, Yeah. era uma possibilidade. Yeah. A questão é que, epá, sempre que nós escolhemos filmes da Netflix sai sempre barraca, estás a perceber? São sempre muito a maus, estás a ver? Não são todos maus. É pá, sim, mas pronto, filmes de terror, que é o que nós gostamos de ver, estás a ver? Sim. É pá, são sempre muito a maus. Então fomos para um outro que nós tínhamos a certeza, ou pronto, a internet dizia que era bom. Aham. Mas diz-me, Este filme Mas diz- não é tanto de... Não vai tanto para o terror clássico, apesar de ter Yeah. alguns momentos muito assustadores e muito desagradáveis. É muito giro porque é uma exploração ultra realista das decisões e das Yeah. emoções que aquele homem passa ao ter de salvar a miúda. Yeah. ok, mas a questão é um bom filme ou não? É um bom filme. É um bom filme. Sem Ok, dúvida. pronto. É um bom Eu filme. gostei Ok. muito. Ok, boa, Tipo, boa. não é um filme perfeito, mas está muito bem desenvolvido. Eu gostei muito das personagens. E o Martin Freeman, eu adoro-o como ator. Está Tipo, excelente, ele está é excelente. super versátil. E estranhamente, ou não, o filme acaba por introduzir alguns detalhes específicos a como os zombies funcionam neste mundo, que são muito assustadores e muito Yeah. creepy, muito desagradáveis. Sim, Não, são uns pormenorzinhos que eu ainda não tinha visto em nada que fosse relacionado a zombies. Coisas muito específicas. e que fazem Muita gross. fazem todo, mas fazem todo o sentido. Pois fazem, sim. Tu acreditas, sim, isto poderia acontecer desta maneira, não sei porquê, mas podia. Boa, boa. Olha, pois, nós, em vez de vermos esse filme, que era uma das possibilidades, fomos ver As Sombras da Escuridão, o filme do Tim Burton, que é um remake de um... Se é um filme ou se é uma série, Espera, isso é um filme já com uns anos. Com... 2012, yeah, Pois, 2012. exatamente. Sim. Pois. Que nós nunca vimos. Nós nunca vimos. Sim. Então fomos ver agora. Pá, eu até gostei do filme. para ser Foi. sincero. Eu gostei, tipo assim, não é nada demais. Sim. É um Tim Burton assim um bocado desinspirado. Mas eu gostei, pá, ri-me, passei um bom bocado. Pá, olha, eu gostei do filme até. E já é um filme antigo, de facto. É um filme antigo. Sim. Yeah. Já temos aninhos. Eu confesso que não me lembro nada do filme.
Mas, fun fact, esse foi o filme em que, no dia em que eu conheci o Gui, esse foi o filme que nós Ok. fomos ver ao cinema. É verdade, foi Olha. o primeiro filme que nós fomos ver juntos ao cinema foi o... Como é que se chama? Esse filme Sombras do da Escuridão. Somos na Yeah. escuridão do Tim Burton. Ficámos os Que dois giro, que giro. igualmente Já estamos aqui a... Diz, Diz, Gui. Não, ia dizer que ficámos os dois igualmente desiludidos e that was our first bonding. Olha, já que estamos a partilhar momentos românticos de nossos primeiros encontros, Aham. o primeiro filme que fui com a minha namorada foi ver foi o World War Z. Também está aqui para a conversa. Que até gostámos. Portanto, foi também um momento de bonding ali, que nós descobrimos que gostamos os dois das mesmas coisas e Yeah. foi um bom início de relação. That's cute. Olha, outras coisas que eu também vi a semana passada. Comecei a ver The Rain, a série da Netflix, série escandinava. Epá, eu posso estar a dizer que anda mentira, está bem? Mas deve ser tipo escandinava ou holandesa, por aí. Não sei bem de onde é que vem a série, mas é um original Netflix, The Rain. Basicamente, se tu levas com água da chuva, tu morres. Basicamente é isso. Ok, isso é uma premissa Depois, interessante. Exatamente. Depois está ali uma série de segredos e... Bom, mas a premissa é essa. Nós vimos para aí 2 ou 3 episódios. Confesso que não me segurou muito até agora. Estou a ver mais para acabar. Mas pronto, não posso dizer totalmente se é bom ou mau, porque ainda não acabei de ver. Mas não estou propriamente investido, para ser sincero. Ok. Pode melhorar. Yeah. Sabes, eu lembro-me de ver a premissa dessa série e ter pensado que isso parecia aquele The Happening do Shyamalan. Yeah. Sim, porque é mais ou menos uma coisa. É muito imediato. Portanto, tu não ficas doente, não te transformas, morres simplesmente. Ok. Portanto, vai muito ao encontro do The Happening, sim, realmente. É o mesmo dispositivo. Sim. Deixa-me só aqui dizer mais um filme que eu vi. O filme foi o live action de Full Metal Alchemist, o filme japonês do ano passado. Ok. Sim, E que tal? lembro-me de sair. É assim, eu nunca vi os animes, eu nunca li a manga, portanto, eu não conheço o lore, não conheço nada, está bem? Portanto, o que é que eu achei do filme? Eu gostava que o lore fosse melhor explicado. Ok. Senti que o filme foi feito para os fãs, mas sendo uma adaptação da história original, acho que não faz muito sentido, porque tu estás a contar a mesma história que o fã conhece, logo Sim. devias, não sei, fazer o filme mais para quem não é fã. Eu senti um bocado de falta do lore. E depois no final eu não percebi muito bem, porque no final o herói não foi o protagonista, foi outra personagem. Eu não sei se isso tem a ver com a história original ou não. Mas fiquei assim um bocado tipo, mas porque é que este protagonista serve se no final não serviu para nada? Mas pronto, fiquei assim um bocado, mas eu até gostei do filme. Sem ser essa parte, até gostei. Está bem feito, está muito japonês. Vamos ser assim um bocado de estereótipos, né? Está muito japonês, mas eu gosto disso. Eu gostei. Yeah. Isso é interessante. Ok. Eu finalmente, e se não te importares, queria só fazer aqui um plug. Eu tenho um canal de YouTube que se chama Pocket Universe e agora há 1 ou 2 dias lancei mais um vídeo que se chama... Sério? Yep, que se chama Ode às Árvores e do qual eu estou particularmente orgulhoso, acho que ficou muito engraçado. É sobre carbono e como temos de mudar os problemas da mudança do clima, senão estamos todos lixados. E se quiserem ir lá ver, e aí talvez seja engraçado e gostem. É giro, é muito bom. Ok, boa. Tenho que ir ver então. Não sabia. Está bem. Então, este episódio vamos falar sobre dinossauros, já que estamos aqui na Semana do Mundo Jurássico. Falar sobre dinossauros, sobre aqui questões éticas, morais, coisas para aquecer o coração. Yeah. Ora, tudo depois da intro.
Só um bocadinho que agora esqueci-me da intro. À procura dela. Só para não ficar aqui o silêncio constrangedor. Sim. Mas está aqui. Ora, bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks da semana. Eu sou o Daniel, estou aqui com a Sara e com o Gui. Olá! Olá, olá. E antes de continuarmos, já sabem, subscrevam o canal, toquem no sininho que é muito importante. E vamos lá então. Mundo Jurássico. Não vamos falar sobre o filme, porque agora já temos um programa onde criticamos propriamente os filmes e falamos sobre os filmes. Não vamos falar propriamente do filme. Vamos falar sobre filmes e séries com dinossauros e vamos depois mergulhar um bocado nas questões éticas e morais que o filme levanta. Portanto, se não viste o filme, pá, spoilers. Yeah. Se vocês, pá, se quiserem aqui abrir a discussão, vocês digam aí algum filme ou série de dinossauros que vocês gostem e recomendam. Eu se calhar abro aqui com aquilo que foi provavelmente a série de dinossauros mais marcante da minha vida. Não, pronto, se calhar isto é um bocado um exagero, mas foi a série que na minha infância pela primeira vez me suscitou o interesse pelos dinossauros, e foi uma série de animação chamada Denver the Last Dinosaur. Vocês lembram-se disto? Yeah. Mas não vi muito. Não faz parte da minha infância. Não. Pronto, era uma história, era uma coprodução francesa e americana, estranhamente, que se passa em Los Angeles com um grupo de adolescentes que encontram o último ovo de dinossauro. E depois o dinossauro chama-se Denver, como o nome indicaria, e vai em aventuras onde faz skateboard, toca numa banda de rock e é totally radical durante imenso tempo. Yeah. E isso fez muito parte da minha infância, sabes? Afinal fez. Mas agora fui aqui pesquisar e estou a ver imagens. Eu via isto quando era puto. Sim. Não me lembrava, era do nome, mas eu via isto. E era muito porreiro. E tinha uma música, uma música de genérico muita gira, mas com uma letra muito ambígua, que era Denver, the last dinosaur, he's your friend and so much more. Sim, é um bocado tipo, so much more The what? feelings. Yeah. É so much more, o que é que isso implica? Yeah. Tipo, Mas pronto, esta série era muito parva, era muito estranha. Havia de facto, literalmente, concertos de rock em que eles estavam a tocar guitars com efeitos de arco-íris por cima deles. Era muito bizarro. Eu não me lembro de um único episódio, eu não me lembro de um único enredo, mas eu adorava isto. Opa, é engraçado porque eu tinha completamente esquecido que isto existia, sabes? E é muito. A sério, estou a ter aqui um momento nostálgico muito fofinho. Porque estou-me a perceber que realmente. Eu lembro-me disto, só que tinha esquecido completamente que isto existia, sabes? Yeah. Muito giro. Obrigado, Gui. Estou cá para estes momentos. É para isso que me pagam. Ou não? Lá que falamos sobre isto. Muito bom. E tu, Sara? Olha, eu quero falar numa série de filmes, principalmente no primeiro, que já falámos no episódio de filmes da nossa infância, filmes e séries da nossa infância, mas eu quero, voltar a mencionar, porque é um dos filmes de dinossauros da minha infância, que é o The Land Before Time, que eu não sei o nome em português. Eu já descubro. Portanto, The Land Before Time é um marco. Acho que... É Em Busca do Vale Encantado. Exatamente, Em Busca do Vale Encantado. E também falámos nisto num episódio de... anyway... Filmes fixe, anyway. Eu já falei muito disto em episódios passados. It has come up. Sim, é um filme super fofinho, com uma história muito dramática. Acho que é uma referência para os miúdos desta idade, que agora estão quase nos 30. Acho que foi tipo uma referência enorme na nossa infância. Concordo.
E foi, de facto, acho que o filme que me abriu as portas a gostar tanto de dinossauros. Portanto, para mim não foi em particular o Jurassic Park, foi mais este filme que me fez gostar de dinossauros. É um filme fantástico e, honestamente, é o que eu agora me estou a perceber. Não há assim muita coisa de dinossauros. Acho que houve um grande boom de dinossauros para aí nos anos 90. E à parte do Jurassic World agora, não há assim muita coisa. Há muita coisa, mas coisas más. É o problema. Eu acho que. Eu acho que nem isso, sabes? Por esse critério, há sempre muita coisa. Não, Exato. sim, mas por exemplo, Não, mas- naquele episódio dos kaijus e assim, ainda tínhamos vários exemplos. E se calhar vamos ter muitos exemplos aqui. Vamos, que eu vou trazer aqui uma lista deles. Mas tu estás certa, Sara. Os dinossauros nunca foram explorados. Yeah, não é? Pelo menos em série mais, mas em filme não. Yeah. E é engraçado porque realmente eu, quando fui ver o Mundo Jurassic 2, também pensei nisso. Que o Parque Jurássico foi um grande boom e um grande sucesso nos anos 90, mas Sim. depois não tiveste outras franquias de dinossauros. Yeah. Os dinossauros não foram explorados, sabes lá porquê? Yeah. E até hoje, aos anos 2000, continuam a não ser explorados, a não ser pela franquia do Parque Jurássico. Pois, que é tipo o Mas repeat. mas porquê? Yeah. Porque é que os produtoras e os estúdios não apostam em dinossauros? Yeah. Eu estou a olhar aqui para a página dos TV Tropes de filmes de dinossauros. E estou a olhar especificamente para filmes de cinema. Não estou a olhar para televisão, não estou a olhar para animações, só filmes. E há aqui basicamente 3 épocas muito específicas. Tens aqueles filmes muito antigos, que eram basicamente filmes de monstros, onde tinhas bonecos de borracha que eram bonecos. Sim, Eram a literalmente altura do Godzilla e King Kong. Exatamente, precisamente. Da era do Godzilla e do King Kong, por essa altura tens dúzias deles. Depois, nos anos 80 e no início dos anos 90, começas a ter uma onda de televisão e alguns filmes, como por exemplo, e foram estes alguns dos que eu encontrei, o Land Before Time, especificamente, é de 1988, mas em cinema... deixa eu ver, eu tinha aqui um. É assim, tu tens dinossauros em filmes, mas não são filmes sobre dinossauros. Por exemplo, eu sei que o Viagem ao Centro da Terra, acho que é o 2, com o Dwayne Johnson. Tu tens dinossauros. Sim. Mas não é um filme de dinossauros. Então deixa-me apresentar-te o filme Adventures in Dinosaur City. Um filme de 1991 que envolve um trio de adolescentes Oh my God. que entram pelo... como é que é? Que são sugados para dentro do programa de televisão preferido deles, que é um programa de televisão de dinossauros. Lá dentro eles encontram 2 dinossauros antropomórficos, portanto, entenda-se, homens crescidos, vestidos de fatos de borracha com cabeças de borracha de dinossauros. Um Triceratops e um Tiranossauro, chamado Rex e Tops, que que lutam pela liberdade, lutando contra o ditador, o Mr. Big. Oh my E God. os seus gandulos das cavernas The Rockies. Portanto, isto foi um filme de 1991. Eu pensei que ias apresentar coisas tipo fixe, Yeah. mas isto parece a coisa. O Gui, eu vou-vos descrever a cena. O Gui mostrou-me um clipe disto e eu fiquei tipo um bocadinho tipo, what the F? Eu acho que isto vai ser muito agir quando nós tivermos lives, porque vamos poder pôr vídeos e vamos mostrar às pessoas estas coisas. Eu tive imensa pena que não tivéssemos isso hoje, porque eu tinha aqui imensos clipes porreiros para mostrar. Mas pronto, estes filmes deste género existiram aos porradões, coisas destas muito estranhas. Mas sim, a verdade é que foi muito à volta do Parque Jurássico que os dinossauros vieram verdadeiramente para a frente da atenção do público. É verdade. Olha lá, vocês viram no ano 2000
um filme que se chama Dinossauro, da Disney. Espera. Não é o que eu estou a pensar. Eu acho que não cheguei a ver este, para ser Eu sincera. estou a perceber que nunca vi este filme. Yeah, eu sabia que este filme existia, mas foi um filme que passou muito despercebido na altura. Eu lembro-me... Passou muito despercebido, porque quando tu pensas em Disney, tu nunca pensas neste filme. Não, de todo. Eu sei que este filme vinha como trailer noutro filme que saiu no mesmo ano, assim. Vocês lembram-se quando tínhamos as cassetes e vinham trailers no início da cassete? Vinha sempre os trailers, sim. Exato. Eu tinha uma cassete que não me lembro qual era, que tinha este trailer. E eu nunca cheguei a ver o filme. Mas, olha, tem um 6.5 no IMDb. Se calhar vale a pena, ou não sei. Talvez. Mas está a número 5 de filmes de melhores dinossauros no IMDb. Porque também não há muita coisa, não é? Pois. Porque também não há muita coisa. Lá está, voltamos ao mesmo. Estranhamente, está acima do Bom Dinossauro, que é o filme de dinossauros da Pixar, que saiu agora há 2 ou 3 anos. Eu gostei desse. filme. Não vi esse também. É fofinho, Confesso. é fofinho. Mas não É fofinho, tá bem. não é Pixar top tier. Não é, Não, isto é da Pixar. Eu acho que isto não é da Pixar. Não é da Pixar. Eu acho que isto Qual? é só da O The Disney. Good Dinosaur? The Good Sim. Dinosaur. Eu acho que é da Pixar ou não? Eu tenho Será da quase a Pixar? certeza que É da Pixar. Peço desculpa, pessoas. É da Pixar, sim senhor. Eu achei este filme muito giro e não me importava de o ver outra vez. Acho que foi um filme muito fofinho. Eu senti que o filme perdia algumas oportunidades para se tornar mais interessante. É muito fofinho, é muito querido do princípio ao fim, mas nunca passava disso. Mas tens que pensar que este filme é para um público-alvo muita jovem. Não é um filme para sei lá, Eu percebo o que tu queres dizer, mas mesmo assim 10 sinto... anos. Já é para mais novo. Mas tu tens outros filmes da Pixar para públicos dessas idades que Sim. que têm igualmente muito mais profundidade. Verdade. Sim, lá está. Não estamos aqui a dizer que o Good Dinosaur da Pixar é o top 3 da Pixar. Mas Mas é um filme bom, pronto. é um filme fofinho. Sim. Yeah. É só pena não termos mais exemplos. Eu lembro-me aqui de outro exemplo também da minha infância. Portanto, quando nós gravávamos cassetes, os filmes das cassetes, na minha cassete do Em Busca do Vale Encantado, eu tinha um filme também de dinossauros, que é um filme que se chama We're Back, a Dinosaur Story, que são dinossauros em Nova Iorque. Este filme em português acho que se chama Os Dinossauros Voltaram. Não sei se isso é a tradução brasileira. Eu vi este também, sim. Viste? Yeah. Este era um bom filme, o que é que tu achas, Daniel? Era fofinho também. Era fofinho, sim. Yeah. Opa, é assim, eu vi isto quando era puto, portanto, pronto, Sim. mas eu gostava do filme, Yeah. eu via e vi várias vezes o filme. Eu também. Era surpreendentemente escuro, eu senti. Ok. Tinha momentos Ok. muito assustadores. E tem uma estética muito... Vocês lembram-se daquele filme Anastasia? Sim. Sim, Este filme provavelmente é contemporâneo desse. Sim. Corresponde ali àquela fase de animação da Disney do início dos anos 90. Mas isto não é da Disney, portanto isto era Isto da é Spielberg. Amblin. Exato. Amblin Animation, ou lá como é que eles chamam. É Spielberg. É Spielberg. Era do Spielberg. Yeah. Mas... Opa. Desculpa, Daniel, diz. Não, é assim, pois, eu ia aqui passar para séries. Sim. Eu também, mas vai primeiro. Filmes ainda, Gui. Não, vai primeiro. Não, eu também ia passar para as séries, mas continua. Pronto. É assim, em séries, houve uma série no princípio dos anos 2000 que eu fui muito fã na altura, não sei se vocês viram, que chama-se Dinotopia. Dinotopia. Eu acho Que que foi um filme de televisão dividido em 3 episódios ou 2 episódios, consoante onde as pessoas viram, onde eu vi
eu sei o que isto é. Isto não me é estranho também, mas eu acho que nunca vi. Eu não vi isto, mas li o livro sobre no qual isto está baseado. Yeah. Opa, é assim, como eu estava a dizer, o filme inicialmente era um filme em 3 partes, mas eu vi em 2 partes. Portanto, eu estive a ler na internet, houve pessoas que viram o filme inteiro, pessoas que viram em 2 partes, 3 partes, eu vi em 2 partes na altura. E depois houve uma série que, a série eu não vi, eu quero ver se agora vou ver se encontro, mas é pá, estive a ver trailers e os efeitos especiais são tão mauzinhos. Mas pronto, eu quero ver se encontro esta série que depois do filme aparentemente foi feita uma série a continuar a história do filme, uma série de 3 episódios em 2003. E eu quero ver se arranjo isto. Mas do Utopia foi uma cena na altura que pá, fiquei mesmo tipo, wow, isto é tipo a melhor cena do mundo. Que é uma ilha escondida no mundo onde os dinossauros são inteligentes, falam, estão inseridos na sociedade, há os humanos. E foi, na altura foi tipo brutal e os efeitos especiais eram tipo brutais mesmo. Dinotopia ficou tipo na minha mente até hoje. Ok. Interessante. Isso, deixa-me só chegar aqui à referência original disso, só para dar aqui um nome em particular, que é o autor desse livro, James Gurney. Vejam as ilustrações do James Gurney na internet. São ilustrações fantásticas e são parte do livro que inspirou esta série. Tem umas imagens mesmo impressionantes, por acaso. Hoje é muito isto. A série também vai buscar muito isto. Uma imagética muito bonita. Tem. Desculpa. Tipo as vestimentas dos dinossauros, as armaduras dos dinossauros, está tal e qual a série, porque agora estou a ver estas imagens, a série está muito fiel. E este gajo, o James Gurney, era um ilustrador da National Geographic e fazia ilustrações de tribos e depois, quando passou para a fantasia, fez coisas com dinossauros. Muito fixe. Então e agora deixa-me falar aqui de outra série, que era a série da Disney chamada Dinosaurs, que eram mais uma vez pessoas vestidas de fatos de borracha, mas com os dinossauros com umas feições um bocado estilizadas. Isto na altura eu lembro-me isto tinha um bocado a sensação de ser os Flintstones, mas com dinossauros. Sim, isto parecia quase uma sitcom. Exatamente, era uma sitcom. É uma sitcom. Yeah. É uma sitcom. Esta série eu sinto sempre que é uma pérolazinha perdida, que não há gente suficiente a saber acerca desta série. Isto correu na ABC entre 1990 entre 90 e 94 e foi uma série estranhamente inovadora para a época, porque tinha episódios que falavam sobre bullying, sobre puberdade, sobre ambientalismo, sobre assédio sexual, discriminação, incompetência do governo, ganância corporativista, e no fim tinha uma grande mensagem pró-ecológica, porque acabava com os dinossauros. O season finale era surpreendentemente dark, porque acabava com os dinossauros todos depois do asteroide ter caído, a verem a neve a cair e o céu a ficar escuro e a pensarem, não, isto está a decorrer bem, isto. Eu lembro-me vagamente disso. É uma série muito gira que eu sinto sempre que é uma pena não ter mais exposição. Sim. É verdade. É um excelente exemplo aqui de séries boas de dinossauros. Eu vou trazer aqui outra que não é assim tão boa, mas é mais contemporânea, que é de 2011, que se chama Terra Nova. Não sei se vocês viram. Não vi. Terra Nova... Que é produzida pelo Spielberg, ou melhor, foi produzida pelo Spielberg. Uma série da Fox, penso eu. Basicamente, o que é? Isto passa-se muitos anos depois no futuro, né? Em 2000 e tal. Nós estamos em 2000, mas daqui a uns 100 ou 200 anos. E a Terra está a morrer
e os humanos construíram, pá, eu não lembro bem, mas os humanos construíram um portal para outras dimensões. E uma dessas dimensões chama-se Terra Nova. Que é uma terra onde não é, é como se fosse a Terra, mas um bocadinho ao lado. Portanto, é muito realista nesse aspecto. Vai muito ao encontro das teorias que nós também já falámos aqui no Cube Geek Show, que é a Terra em algum momento do tempo teve um evento diferente e a Terra é quase igual à Terra que nós conhecemos, mas diferente. Sim. Portanto, eles viajaram para essa Terra paralela, mas milhões de anos atrás, para a época dos dinossauros. Yeah. Então eles estão meio que a construir uma civilização junto com os dinossauros. Isso é interessante. É interessante e eu tive pena de ter sido cancelada. Só tem uma temporada. Pois. Porque no final há ali uns acontecimentos muito bombásticos e eu tive pena de não ver a continuação, mas eu gostei do que vi. E há os dinossauros são muito porreiros. Portanto, se não conhecem, vejam, porque Terra Nova. Yeah, por acaso nunca vi. Mais cenas, tipo... Eu encontrei um filme que é o género de filme que não podíamos deixar de mencionar. O filme de 2015, Cowboys versus Dinossauros. Oh my God. Não conheço esse. É um filme feito pela Asylum, se eu não me engano. Pronto, ok, está explicado. Péssimo. Para quem não sabe o que é Asylum é a produtora que fez filmes tão famosos como o Sharknado, e o Sharknado 2, e o Sharknado 3 e o Sharknado 4. Fantástico. E este filme, Cowboys vs. Dinosaurs, é exatamente aquilo que vocês possam esperar. É o mesmo modelo de dinossauro repetido 3 vezes e depois virado, feita a sua imagem de espelho e usada mais 5 vezes a vir da direção oposta, a correr atrás de de cowboys. Que também estão lá colados em cima. Sim, em green screen, muito mal feito. Durante 1h30. Fantástico. É fantástico. Mais uma vez, eu tenho imensa pena de não vos poder mostrar um trailer disto, porque isto é hilariante. Mas vale a pena verem o trailer, porque é uma daquelas pérolazinhas que também... esta não vale a pena verem, mas é de rir. É giro rirmos deste trailer. É tão ridículo, a sério. Mas olha, vamos aqui passar aqui para coisas... mais sérias, já que estamos aqui a falar sobre filmes e séries de dinossauros. Eu quero só trazer aqui um tema assim muito rápido, porque é depois passarmos para as questões éticas que o Mundo Jurassic 2 levanta. Mas só tentar aqui responder a esta questão. Porquê é que não há filmes de dinossauros? Ou melhor, porquê é que não há bons filmes de dinossauros? Porquê é que só há Parque Jurássico? Eu estava a pensar nisso. Porquê? Não sei. Os dinossauros nunca foram um daqueles temas que, como os zombies, por exemplo, que de repente tiveram assim que explodiram. Quer dizer, tiveste nos 90. Porque é mais caro de se fazer. Tiveste nos 90, é isso. Mas porquê que isso ainda não voltou? É estranho. Está a voltar agora. Mas tu nunca tive... Está a voltar, mas... muitas... assim, nós falamos aqui de muitos filmes e séries, mas... séries com melhor qualidade, mas os filmes que nós falamos não são bons filmes. Não é? Nós temos o Parque Jurássico apenas. E não tivemos mais nenhum... sem ser animação, está bem, live action. Sim, eu já ia dizer. Em busca do mal encantado. Mas não tivemos bons filmes de dinossauros. E os dinossauros são super populares. Tipo, o pessoal adora dinossauros. Sim, toda a gente adora dinossauros. Porquê é que ninguém investe em filmes de dinossauros? É uma pergunta que tem de ser respondida. Porquê é que ninguém investe em dinossauros? Eu não sei. Eu gostaria de investir em filmes de dinossauros. Eu gostava de fazer um filme de dinossauros. Tipo, um filme... Eu neste momento ando com a panca do... Como é que é? Do atmosférico. O atmosférico. Eu gostava de fazer um filme atmosférico de dinossauros. Sim. Em que os dinossauros seriam quase pano de fundo, mas
estavam sempre literalmente lá. E era o ambiente. Ok. Mas Isso é muito provável que venha a ser o mundo Jurassic 3. não, o mundo Jurassic 3 vai ser o Owen, vai ser a personagem da Bryce Dallas Howard a ter de ir buscar o Owen para ele ajudá-la a apanhar a Blue, para a Blue ir Controlar os outros dinossauros, já. Sorry. Vai ser essa a história. Yeah. Bom, olha, vamos então entrar aqui em spoilers. Portanto, se não viram o mundo Jurassic, o Reino Caído, pá, Bye. podem continuar a ouvir, né? Mas tem vários spoilers. Vocês é que sabem, não é? Nós não mandamos a vocês. Exato. Exatamente. Pronto. Mas pronto, o filme levanta aqui questões muito interessantes. No sentido em que será que animais criados em laboratório têm os mesmos direitos que animais nascidos de forma natural? Será que os animais criados em laboratório são propriedade ou seres vivos com direitos próprios? Direitos, sim, não vamos aqui dizer que falar aqui em direitos, cada um sabe do que é que defende, mas não é direitos, é que se têm a liberdade Sim. de existirem por si só ou são propriedade. Sim. Porque, assim, eu e o Gui já falámos um bocadinho sobre isto no Depois dos Créditos. Portanto, eu gostava de ouvir primeiro a tua opinião, Sara. O que é que tu achas sobre isto? É assim, eu acho. O que eu acho é tipo. Basicamente muito, muito simples. Eu acho que se um ser vivo tem consciência e conseguimos facilmente perceber isso, acho que devia ter toda a liberdade de qualquer outro ser vivo. Ok, mas foi criado... Consciente. Ok, consciente. Ser vivo mas... consciente. Sim. Ok, então os nossos... Ok, isso estamos a falar que nem da Blue, se calhar. Não é? Ela é inteligente, sim, mas... sim. Isto sou eu a ser chato, porque eu tenho esta conversa comigo mesmo e com muitas pessoas há muitos, muitos anos, portanto... Sim, mas é assim, eu acho que... eu não sei se isto é uma crença, se não é uma crença, mas eu acho que, tipo, a maior parte dos animais têm consciência. Acho que é difícil dizer que não têm consciência. Portanto, para mim, sim, tipo, os dinossauros nesse filme têm todos consciência. Ok, eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Ok. No filme, Sim. existe um evento de extinção, não é? Sim. Em que os dinossauros vão morrer todos. Sim. Se fossem outros animais tivessem a sofrer um evento de extinção, os animais seriam salvos, como acontece hoje em dia, não é? Há animais em via de extinção que são protegidos e salvos e reproduzidos, né, para não se extinguirem. Sim. Não é? A questão que o filme levanta é: estes animais já viveram e morreram de forma natural, voltaram a viver de forma não natural, feitos por humanos. Estes animais merecem ser salvos ou não? Acho que sim. Eu diria que sim. Porque se o erro, entre aspas, já foi feito, de os trazerem à vida, então acho que temos que levar com as consequências disso. Mas não será isso um erro e não se deveria tentar restabelecer a ordem natural das coisas? Assim, a ordem natural das coisas é uma cena bué, tipo, abstrata, porque nós, seres humanos, estamos literalmente... A nossa existência quase na Terra é Não é estabilizar o curso natural das coisas. Portanto, para mim, pessoalmente, acho que tudo o que nós fazemos é destabilizar. Portanto, eu acho que a partir do momento em que eles já existem, deviam ser protegidos. Eu estou-me a sentir bué, tipo, oh my god, tipo, temos que defender os animais. Eu, tipo, quero ir para a rua protestar. Free the dinos! Os dinossauros. Mas o que é que vocês acham? Sara, eu acho que tu acertaste aí num ponto muito, muito, muito importante, que é o de
nós estamos constantemente a alterar a ordem natural das coisas. Como tu disseste, e mais uma vez, muito, muito bem, desde que nós andamos por cá, desde que nós somos humanos, tudo o que nós fazemos é alterar o nosso ambiente para nos favorecer. E isso implica alterar os seres vivos à nossa volta. E da mesma maneira como... Ou melhor, pondo a coisa de outra maneira, nós começamos... os cães. Vou falar dos cães. Yeah. Os cães não existem na natureza. Não. No sentido em que no início existiam lobos, chegaram os humanos, roubaram crias aos lobos e transformaram-nos artificialmente em cães. Yeah. Se não fosse pelos humanos, os cães não existiam. Yeah. E, no entanto, agora nós estamos a viver com cães e não temos dúvida nenhuma de que os cães merecem viver. Esta alteração genética que nós introduzimos nos lobos para os transformar num ser vivo que nunca sequer existiu, nem sequer é como os dinossauros que já existiram pelo menos uma vez, portanto têm direito a serem chamados animais naturais. Os cães nem sequer podem ser chamados animais naturais. Sim, mas eu percebo o que tu dizes, Gui. Que foi um animal criado, mas foi um animal criado de forma natural. Não. Não como os dinossauros em Mundo Jurássico ou em Parque Jurássico, que são literalmente animais criados em laboratório. Mas a questão é que... Não de forma natural. Mas aqui a questão é que as alterações que tu estás a fazer em laboratório são precisamente as mesmas alterações que tu estás a fazer nos cães e nas espécies de plantas que tu alteraste ao longo de gerações e gerações e gerações para uma banana se tornar comestível. Essas alterações genéticas que estão a acontecer são exatamente as mesmas numa situação e na outra, excepto que no laboratório é muito mais rápido e muito mais eficiente. Yeah. Ok, mas em laboratório esse animal não se torna numa propriedade? Aí a questão é que torna-se uma propriedade, torna-se patenteado e nessa situação podes equipará-lo a qualquer outro animal que seja considerado propriedade. Tal como as vacas ou as galinhas. Os ratinhos de laboratório. Por exemplo. Que é tudo muito triste. Sim. E aqui entra a questão, da consciência. Que é, até que ponto é que tu te sentes confortável com ser dono ou ter algum ser com consciência, que é uma coisa que tu achas que é muito importante nos seres humanos, e portanto dizes, não, os seres humanos não podem ser propriedade de ninguém. Porquê? Porque são seres humanos. E o que é que distingue os seres humanos dos outros animais? Habitualmente é a consciência. Agora, a questão é, onde é que tu pões a consciência? E, dependendo de onde tu puseres a consciência, vai até onde é que tu te sentes confortável em ter um ser vivo como propriedade tua, sendo ou não consciente. Sim, vem toda a questão de nós temos cães e gatos e somos donos... Yeah. Mas ao mesmo tempo gostamos de dizer que esses cães e esses gatos são livres, mas não são. Yeah. Exato. E assim, eu tenho um cão que adoro como se fosse meu filho, mas a verdade é essa. O meu cão não é livre. Não é? Enquanto eu for dono desse cão, esse cão não é livre. Ele pode fazer o que quiser. Ele não pode sair de casa e tipo, olha, tchau. Não é? Portanto, nesse sentido, e é triste pensar isso, mas é a realidade. Esse cão não é livre. Eu também penso nisso. Pronto. E é muito interessante discutirmos isso, porque pronto, são coisas que nós não pensamos no dia a dia, mas é a realidade. Agora eu gostei que esses temas fossem trazidos pelo filme. São questões que não tinham sido levantadas antes ou tinham sido levantadas de forma muito leviana. E este filme foi todo construído à volta desses temas. Vocês acharam que a decisão da rapariga foi correta? No sentido em que pôs os humanos em perigo só para salvar? Eu acho que sim. Os dinossauros? Sim. Não, eu acho que sim. Especialmente a decisão vinda dela em particular. Exatamente. Acho que faz todo o sentido para ela querer... E ela própria diz isso, não é? I mean, se eu existo e estou aqui e posso ser livre, eles também têm direito. Eles são iguais, literalmente, são iguais. Apesar de serem outra espécie. Portanto, sim, para aquela personagem faria todo o sentido tomar aquela decisão. Por isso, até achei que isso estava giro.
Também concordo, acho que é a decisão que, de um ponto de vista ético, é a que faz mais sentido, porque, lá está, nós, nessa situação específica do filme, os dinossauros, esses animais, foram criados, apesar de terem sido criados artificialmente num laboratório, agora existem, agora estão ali, agora são entidades vivas e por esse motivo merecem toda a dignidade e respeito que qualquer outra forma de vida merece. Narrativamente, dentro da história, isso é posto muito, é-lhe dado muito um caráter moral. Essa é a coisa certa a fazer, é a coisa boa a fazer. De tal maneira que vem da mão de uma criança, ao passo que a adulta, momentos antes, tinha decidido, não, eu vou tomar aqui a decisão mais pragmática, mais calculista e não vou libertar os dinossauros para nos proteger a todos nós desta pequena inconveniência ou maior inconveniência, apesar disso, sacrificar estes seres vivos. Mas eu acho que a criança não os soltou por ser criança. Eu acho que vai mais ao encontro do que a Sarah disse. Ela libertou-os porque eles realmente são como ela. Sim. E não foi porque ela é mais inocente, talvez, por ser criança, mas sim porque ela viu, ok, eu também sou uma clone, eles também são uns clones, eu também fui criada em laboratório. Portanto, se eu quero ser livre, estes dinossauros também devem ser livres. Eu percebo isso perfeitamente. O que eu estou a dizer é que não consegues dissociar uma coisa da outra. É como nós estávamos no outro dia a dizer, a pessoa que está a ver não consegue não ter o metaconhecimento destas coisas. E quando o filme te apresenta essa decisão a ser tomada pela criança, que representa sempre, e neste filme também, a pureza, os bons valores, as boas decisões. E quando eles põem essa personagem a tomar essa decisão ética, estão-te a dizer, esta decisão ética é boa. Sim. E quero-vos perguntar, vocês, o que é que fariam? Em pressão, em momento de pressão. Eu acho que em minha depressão eu soltava sempre, porque eu não consigo ver o animal a sofrer. Tem que dar uma volta ao estômago. Portanto, se calhar, se eu tivesse tipo, lá está, isto é como todas as pessoas, ou melhor, como a sociedade está constituída hoje em dia, que é, se eu tivesse na minha casa a 200 km de distância, dissesse assim, olha, é assim, estão dinossauros presos. Mas se soltares, os humanos vão todos morrer. Eu ok, deixo-os presos, estão-me a cagar, né? Não estou a ver. Agora, se eu estivesse ali a vê-los morrer, eu libertava-os. Estava-me a cagar porque é que iria acontecer a seguir. Eu também. Eu ia logo por essa decisão. Eu percebo perfeitamente as vossas decisões. Nesse momento, numa situação realista, estando lá, eu teria mais dificuldade do que vocês em tomar essa decisão, acho eu. Eu também, na realidade, eu nunca estive nessa posição, não é? Por isso, se calhar, também ia ter muita dificuldade. Pronto, obviamente. O que eu estou a tentar... Isto é um intro, isto é um preâmbulo demasiado complexo a eu dizer que existe um argumento forte a ser feito a favor da decisão oposta. Sim, claro que sim. Mas diz. Pronto, vá lá, diz a tua coisa. Nesse momento, faça essa decisão, libertar os dinossauros sem saber que consequências é que daí vêm, é uma decisão incrivelmente arriscada, porque tu estás potencialmente, de facto, a dizer, ok, eu com esta decisão posso estar a acabar o futuro da espécie humana. E isso não é... Eram pouquinhos. Pois é isso, eu concordo contigo, Sara. São muito pouquinhos. Deviam ter sido mais. Deviam ter sido mais, mas são pouquinhos. Mas sim, eu percebo. Mas nos fenómenos de espécies invasoras, que acontecem com muita frequência, por exemplo, quando alguém larga... um casalzinho de coelhos estão giro aqui nesta ilha e 20 anos depois a ilha já só tem coelhos e eles comeram tudo na ilha porque não havia predadores naturais, não havia nada. Numa situação dessas, isto é literalmente uma situação de estás a introduzir uma espécie invasora, que são os dinossauros, para um ambiente que não está nada preparado para lidar com eles. E é perfeitamente possível que isso leve diretamente à extinção da espécie humana. E essa é uma decisão que tu queres tomar?
Depois logo se vê. Opa, Sim, diz, desculpa. é assim, foi isto que eu disse no depois dos créditos. Que, epá, são muito poucos, meu. Aqueles dinossauros eram facilmente capturáveis depois de serem soltos. Facilmente. E Porque eles continuam a ter o tracking device. Pois é. São poucos. Portanto, epá, era muito fácil. E é por isso que essa execução dessa maneira no filme tira força a esta decisão. Se tu não tiver, Tira. se tu não tivesses essa ideia na cabeça, isto é pouco, eles são fáceis de apanhar, então essa decisão tinha muito mais peso. Sim. É verdade, concordo contigo. Acho que eu gostei da decisão que o filme tomou, mas deviam ter posto muitos mais dinossauros. Exato. Muitos mais. Sim, para ser mais. O peso. O peso é importante. Yeah. Quer dizer, ou mais dinossauros, ou então ter casais de dinossauros, porque tu não tinhas. Tu tinhas um dinossauro de cada espécie. Pois, exato. É impossível ele, né, fazer uma coisa com ele próprio. Precisavas da Arca de Noé, Não, dos dinossauros. até o Noé foi mais esperto que os escritores do filme. Yeah. Oh, God. Exato. Mas eu percebi a intenção e eu gostei da intenção e eu gostei do caminho que a franquia vai tomar. Mas sim, deviam ter mais dinossauros. Yeah. Mas pronto. Bom, não sei se vocês querem aqui trazer mais alguma discussão de dinossauros. É assim, faltam 10 minutos, mas pá, podemos acabar por aqui. Epá, dinossauros são fixe. Invistam em dinossauros mesmo. Façam mais filmes de dinossauros. Tipo, fica aí a dica. Sim, eu acho que devia de haver aqui mais investimento em dinossauros. Nós temos de ver mais dinossauros, bons dinossauros, nem que seja séries de dinossauros. Façam. Então só para terminarmos aqui o episódio, deixem-me atirar-vos esta pergunta ao ar. Força. No mundo ideal, no mundo perfeito, para onde é que vocês veem esta história do Jurassic World a ir? Que filmes é que vocês querem ver? Lá está, idealmente, qual é a melhor narrativa que vocês veem para esta Para história? o terceiro filme. Para o terceiro, e para o quarto, e para o quinto, e para o sexto? Ok. Eu não diria isso em particular. Eu diria tipo uma franchise completamente diferente. Ok, talvez. então o quê? Não sei, ainda não sei, Ok. tenho que pensar mais tempo nisso, mas... Eu sei que te atirei isto para cima assim, sem preparação nenhuma. É assim, olha, por acaso eu gostava de ver explorações de dinossauros que não são o típico dinossauro que nós vemos no cinema. Eu quero ver explorações de dinossauros mais cientificamente corretas. Eu quero ver dinossauros Com penas. E com cores. Exatamente. Opa. Mas não será nesta franquia que vais ver isso. Não. Mas pronto, é isso que eu quero ver. Eu quero ver dinossauros muito exóticos, mais cientificamente corretos. Quero ver uma exploração científica, tipo, sei lá, um realizador que trabalha com paleontologists Paleontologistas, sim. Paleontologistas. para criar assim dinossauros super, super interessantes e uma narrativa interessante à volta disso. Isso é giro, isso é uma ideia muito porreira. Dinossauros com penas é uma coisa que nós ainda não vimos o suficiente. Não vimos nada. Eu não me lembro de ver nada. Não é? Sim, é verdade. É verdade. É assim. Eu acho que isto vai ser uma trilogia. Eu estava aqui a pesquisar, mas não encontrei. Mas eu sei que alguém, não sei se foi um produtor ou realizador, ou não sei, que disse que realmente isto é uma trilogia e que cada filme tem um tom próprio. Eu sei que este segundo filme era suposto ser de terror, e foi mais ou menos isso que entregaram. Mas eu acho que era mais ou menos como... O primeiro filme é tipo um filme de aventura, ação. O segundo filme é um filme de terror, mistério. E o terceiro filme é um filme tipo... questões biológicas e tecnológicas, cenas assim mais... Mais guerra. mais guerra,
Yeah. Portanto, mas eu estava aqui a tentar encontrar essa citação, mas não encontrei. Mas isto é verdade, está bem? Alguém disse, alguém da equipa, portanto, não é Sim. ninguém que inventou isto, Yeah. mas pronto, a questão é, ok, então por partes. O Spielberg, uma das ideias que o Spielberg tinha na altura, nos anos 90, para fazer a sequela, era animais com armas. Isso nunca foi feito. Sim. Não, mas isto é real. Isto Sim. é real, está bem? Não, mas é cómico. Portanto, pronto. Isto nunca foi feito. O Spielberg tinha a ideia de os animais servirem como ferramenta de guerra. Isto nunca foi feito e este filme introduziu esse princípio. Sim, Né? isso é interessante também. Não puseram armas nos dinossauros, Sim. mas criaram aquele Indoraptor Yeah. como instrumento de guerra. Yeah. Né? Nós também sabemos que a ideia inicial do mundo jurássico seria apresentar um híbrido de dinossauro humano. E até houve artes conceptuais que saíram na internet com esse dinossauro barra humano. Portanto, é muito provável que o terceiro filme caminhe para esses conceitos. Não é? Porque são conceitos que já foram pensados. Portanto, é muito provável que nós, no terceiro filme, é assim, este mundo jurássico, esta segunda trilogia, se quisermos dizer assim, eles estão a apresentar em cada filme um novo dinossauro inventado, né? Tivemos no primeiro filme o tal, não me lembro do nome, tivemos agora neste o Indoraptor, né? Portanto, no terceiro filme nós vamos ver também um dinossauro inventado, né? Vamos ver um híbrido. E é muito provável que nós vejamos um híbrido de dinossauro humano. É muito provável. Sim, olha, isso era engraçado. E também nós não nos podemos esquecer que os dinossauros que foram vendidos em leilão, eles foram imediatamente shipped, tipo, enviados para os vendedores. Portanto, esses dinossauros não estavam lá quando foram libertados e continuam em cativeiro, ok? Yeah. Nas mãos de senhores da guerra e traficantes e... Yeah. Né? Portanto, isso é giro. pode haver aí qualquer coisa... né? Tipo... experiências e etc. com estes dinossauros. Portanto, podemos ver também qualquer coisa a vir daí. Não é? Yeah. Mas eu acho que vamos ver um filme tipo, não digo full apocalíptico, mas talvez no começo do apocalíptico. Mas já, pá, eu independentemente do que venha, eu estou muito entusiasmado para ver o que é que eles vão fazer. Sim. Até era giro ver, tipo, passados, sei lá, uns tipo 10 5 anos, ou ou 10 cena anos, assim. ou sei lá. Yeah. Isso era giro. Eu levo a coisa, Isso era giro. eu levo a coisa 3 ou 4 passos ainda mais à frente e, Então vá lá. ponho esta história 50 ou até 100 anos no futuro. Sim, também pode ser. Eu gosto imenso gosto imenso dessa premissa que tu construíste, Daniel, e vou expandi-la. Imagina um filme passado 50 anos depois do terceiro filme, portanto, depois desse filme que tu explicaste, num mundo que já é pós-apocalíptico, onde tens pessoas que aprenderam a lidar e a coexistir com os dinossauros em aldeias no meio da floresta, onde tens brontossauros a passar com panos e uma coisa muito Dinotopia, como tu tinhas descrito antes. Isso era muito fixe. Ao mesmo tempo, essa civilização a tentar lidar e a tentar coexistir não só com os dinossauros, com quem até já conseguiram domar alguns dinossauros e lutam, de vez em quando vem o Tiranossauro Rex lá pelo meio a estragar aquilo tudo, mas ao mesmo tempo têm de lidar com outras tribos dos híbridos humanos-dinossauros, que são uma espécie meio feroz, meio animal, meio humano, eles não sabem bem até que ponto eles são inteligentes. Isso era giro. E ao mesmo tempo, uma terceira facção, que são, sei lá, os russos, ou os chineses, ou os japoneses, que entretanto ficaram lá no seu enclave a modificar geneticamente outros dinossauros, e por causa disso tu podes ter
dinossauros com lasers e metralhadoras às costas. Isto tem de acabar com dinossauros com metralhadoras às costas, não me interessa como. Isso é giro, mas Opa, acho que já me perdeste. Opa, quem sabe qual é o futuro dos dinossauros? Yeah. Uma coisa é certa, vai ter dinossauros. Yeah. Pá, o resto... Isso é garantido. Dinossauros e clones humanos, porque já começa a haver aqui clones humanos na mistura. Yeah. Portanto, agora, o futuro é incerto, só a Blue sabe. Só a Blue sabe o que é que vem por aí. A Blue sabe. Nós vamos... As pistas nós da vamos- Blue. Muito bom. As pistas da Blue, exatamente. As pistas da Blue vão nos levar a um futuro talvez não tão brilhante. Exatamente. Mas pronto, nós vamos continuar aqui no nosso cantinho a discutir estas coisas todas, todas as semanas. Hoje, agora com 3 programas, portanto, conteúdo é o que não falta. Yep. Portanto, nós voltamos aí no outro programa do Clube Geek. Abraços e beijinhos e até um programa desses. Adeus. Adeus, pessoal. Vejam o Pocket Universe e o O das Árvores.